Hello, students! Aqui é a professora Joslene, professora de língua inglesa. Nessa aula de hoje, nós vamos conhecer algumas características da consolidação do inglês como língua, né? E verificar a influência de outros idiomas na sua formação. Nós vamos conhecer também alguns países colonizados pelo Império Britânico, que hoje tem o inglês como uma de suas línguas oficiais. No material que eu coloquei na plataforma para vocês, tem alguns textos que falam resumidamente um pouco sobre a origem da língua inglesa, a história da língua inglesa. E também tem algumas atividades relacionadas a esse texto. E aí nós vamos ver também nesse material, né, em quais países a língua inglesa se originou. Né, vamos saber algumas semelhanças existentes entre o inglês e o português. E aí vocês vão responder as questões que tem no material. Né? Então, gente, o inglês, ele se originou onde hoje é a Inglaterra, né? Que é o produto do contato entre os diferentes povos que disputaram essa região. E aí, assim, as línguas faladas por eles, que originou a língua inglesa, é o latim, o francês e as línguas germânicas, que influenciaram fortemente a consolidação da língua inglesa. O português e o francês são línguas românicas ou latinas, e por isso são bastante semelhantes em alguns aspectos. E aí, considerando essa influência do francês sobre a língua inglesa, a proximidade do francês com o português e o impacto do latim na formação do inglês, a gente observa que a língua portuguesa também ela guarda diversas semelhanças com o inglês. Por quê? Por conta da origem latina. Aí, why English, né? Por que estudar inglês? Por que a gente estuda inglês, né? Aí nós temos aqui acesso a diferentes culturas e produtos culturais, como filmes, músicas, por exemplo, que expressam nessa língua. Melhor comunicação em viagens de turismo ou estudos. A gente sabe que é a língua da internet, a linguagem da internet, das comunicações aéreas, marítimas, não é verdade? Melhor inserção no mercado de trabalho em diferentes áreas, como turismo ou negócios internacionais. Maior acesso e uso de serviços disponíveis na internet, pois grande parte das páginas da web está em inglês, ou seja, a língua da internet, a linguagem da internet, mais de 90% é da língua inglesa. Acesso à produção científica e tecnológica, pois é a língua oficial para divulgação de resultados de pesquisas e descobertas científicas. Então, why English? Por que estudar inglês? Né? Qual é a importância de estudar essa língua estrangeira, que não é nossa, não é? Mas que traz fortes marcações para a nossa cultura, nosso dia a dia, não é? Para a nossa comunicação. Por quê? Porque ela está presente diariamente ao nosso redor. Então, nós nos deparamos com várias palavras em inglês e nós estamos utilizando. Nesses dias mesmo de pandemia, né? Quem não ouviu falar em lockdown, né? Quem não escuta falar em delivery, não é? E-mail, internet. Então, assim, essas palavras nós já utilizamos no nosso vocabulário. E são palavras, são serviços
Drive-thru, né? São palavras, são serviços utilizados da língua estrangeira moderna, que é o inglês. Então, se faz cada vez mais necessário o entendimento básico da língua inglesa. Eu sempre digo isso para vocês nas nossas aulas. O porquê que é importante a gente estudar o inglês, não é? E aí, lá no material que eu vou colocar na plataforma e que também será impresso para vocês, tem alguns textos e nesses textos tem perguntas relacionadas à importância de estudar inglês, a questão da influência do inglês no nosso dia a dia. E aí também tem um texto que fala um breve resumo de como surgiu a língua inglesa, como ela foi formada. E aí vocês vão responder esse material, responder essa atividade no material que está disponível para vocês na plataforma, certo? Aí vamos aqui. Countries and nationalities. Países e suas nacionalidades. Aqui já faz parte de quê? Vocabulário, não é? Aqui eu coloquei algumas perguntinhas básicas para que a gente possa aprender o nome de alguns países e suas nacionalidades em inglês. Por exemplo, aqui tem Where are you from? De onde você é? Ou Where do you come from? De onde você vem? Né? Aí tem aqui as possíveis respostas. I'm from Colombia. I come from Colombia. Não é? Aí, de onde você é? Eu sou da Colômbia. Ou de onde você vem? Eu venho da Colômbia. Essa expressão, essa preposição from, ela dá a ideia de origem. Então, é relacionada à origem. Aí você vai responder utilizando o nome do país. E no início da pergunta aí, nós temos um pronome interrogativo where, que é onde ou de onde, certo? Que aí também esse pronome interrogativo é relacionado à localização, a fazer a pergunta sobre um local. Aí logo mais aqui abaixo a gente tem Where are you from? A mesma pergunta, de onde você é? Aí aqui, I am from Brazil. I am Brazilian. Né? Eu sou do Brasil, eu sou brasileira. Então, aqui nessa resposta, você viu aí, né? Eu sou do Brasil. Esse do Brasil está dando a origem do país. E Brasil com Z porque está em inglês. A gente sabe que Brasil é com S, mas aqui é porque está em inglês. Aí, I am Brazilian. Eu sou brasileira. Aqui é relacionada à nacionalidade, né? Aí aqui eu coloquei aqui do ladinho outros países, exemplificando, e algumas nacionalidades. Nós temos aqui, ó, Germany, que é Alemanha, e German, que é alemão, ou alemã, que eu posso também fazer a pergunta e responder utilizando esse país e essa nacionalidade. Aqui, ó, Indian, Indian. Japan, Japanese. Aí vamos dar aqui um exemplo. Where are you from? I am from Japan. I am Japanese. Né? Eu sou do Japão, eu sou japonesa. Então, aqui no caso, tem alguns países e as suas respectivas nacionalidades. Aqui, em seguida, eu coloquei uma outra pergunta, também relacionada à resposta utilizando o nome de países ou nacionalidades. Olha só. Where were you born? Where were you born?
né? Onde você nasceu? Esse born é nasceu. Where were you born? Onde você nasceu? I was born in Spain. Eu nasci na Espanha, que é o país Espanha. Então, quando aparecer também essa pergunta com essa expressão born, é relacionada ao local de nascimento. Também a gente pode responder utilizando países e nacionalidades. Outra perguntinha aqui, utilizando o verbo to be, que também você pode usar países e nacionalidades. Are they from Indonésia? Are they from Indonésia? Eles são da Indonésia? Aí tá esperando uma resposta afirmativa ou negativa, né? Yes, they are, ou no, they are not, ou no, they aren't. Forma abreviada que eu não coloquei aí. Mas assim, você pode dar uma resposta positiva ou uma resposta negativa. Ok? Então, lá na nossa apostila, nós temos uma atividade relacionada aos países e às suas nacionalidades. Também nessa mesma apostila, nessa atividade, né, nesse material, quer dizer, nós temos um texto que fala sobre a origem da língua inglesa e algumas perguntas relacionadas aos países que falam o inglês como primeira língua, não é? E relacionada à importância de estudar o inglês nos dias atuais, certo? E aí vocês peguem esse material e mãos à obra. Então, vai ficar essa atividade para vocês responderem. E até breve. Beijos.